Olá, pessoal! Voltamos aqui com mais um podcast do Elas em Tech. Meu nome é Thaís Cano, sou diretora de planejamento comercial aqui na Sky One e hoje eu tenho uma convidada que vai contar para a gente o segredo da receita escalável. Karina Lima, conta para mim, quem é você? Boa, obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a Antes de você. mais nada, sou muito entusiasta de todos os espaços para mulheres falarem, especialmente em tecnologia. Então, estou bem feliz. Eu gosto muito de ver esse tipo de iniciativa. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, se apresentar nunca é simples, né, então vou tentar fazer um resumo breve aqui mas ao longo do papo acho que vai dar para conhecer bastante. Eu sou a Karina, sou estrategista de marketing e de receita. Eu estou no mercado há mais de 15 anos e em marketing especificamente há mais de 10. Por que essa diferença, né? Porque eu comecei a minha carreira trabalhando com eventos corporativos, já inserida dentro de times de marketing e já inserida em empresas de tecnologia. Mas em algum momento dessa jornada eu quis, entender um pouco mais de eventos, né, de marketing, né, o que que tinha por trás da estratégia de eventos, não só da execução. Foi quando eu fiz uma transição lateral, eu chamo de lateral, porque eu já estava inserida em times de marketing, fiz uma pós em marketing e comunicação, e aí mergulhei totalmente no marketing e uma vez no marketing, já muito próxima das outras áreas e entendendo marketing como parte de uma arquitetura de receita e tenho atuado, a maior parte do tempo em empresas de tecnologia, em SaaS, no B2B e dentro dessa filosofia de marketing enquanto receita. Eu estou em algumas iniciativas também, femininas, né, como Fridas, onde eu sou mentora, ou Mulheres de Growth, onde eu sou uma das embaixadoras. É nisso que eu acredito. E como, por exemplo, essa aqui, né, de estar aqui e estou bem feliz de poder bater um papo com você hoje sobre esse assunto de mulher para mulher e espero que com várias mulheres ouvindo também. Muito bacana, Karina, muito obrigada. Eu estou olhando aqui, você tem números impressionantes que eu vou querer saber um pouquinho mais no detalhe. Vou até ler aqui para você, na tua biografia, onde você diz que se aumentou em 164% o valor das propostas emitidas em MRR, escalou os ganhos mensais em 124%, elevou a geração de SQL em 120%, mantiveram estabilidade de MQL, aumentando 3 vezes a eficiência do funil. Isso é música para os meus ouvidos. Digo isso porque é uma das áreas de atuação, então, onde eu também sou responsável aqui na Sky One. Me conta como que você conseguiu olhar, né? Qual foi o seu primeiro passo? O que que você viu dentro da empresa? Onde você identificou essas possibilidades de melhoria? Como que foi a implementação disso para ter um ganho tão escalável e tão relevante assim no impacto do resultado? Perfeito. A gente pode falar horas, né, sobre Horas. isso aqui, sobre cada um desses pontos, né, não é algo simples, isso a gente está falando de uma jornada aí de quase 3 anos, né, para esses números. Mas antes de mais nada, para eu conseguir trazer esses números, né, e ter esse case aqui, eu preciso ter esses números, né, eu preciso ter, medir e poder mostrar, para poder mostrar eles aqui, né, antes de mais nada. Então, o primeiro passo, assim, antes de qualquer coisa, e eu imagino que muita gente quando chega numa empresa hoje encontra um desafio que não é mais o de: "Ai, não tem dados". Não, hoje em dia todo mundo tem dados, né, tem alguma coisa lá, tem um Mesmo que CRM, seja manual, as tem análises uma ainda tem. planilha. É, exato. A questão é, qual que é a qualidade desses dados, né, o quanto que eles são confiáveis. Porque se eu chego numa empresa e eu vejo que, a gente gera 100 MQLs e a conversão de MQL para SQL é de 20%. Mas aí quando você vai olhar realmente a fundo, cada pessoa, considerava MQL, cada pessoa do time ali de marketing de vendas considerava MQL uma coisa. Até a premissa do que é. Exatamente. Então, assim, o time de marketing marcava como MQL quem agendou uma reunião. O time de venda só marcava como MQL quem foi na reunião e pediu o próximo passo. Então, não tem qualidade ali. Então, aquele dado de gerávamos 100 e a conversão era 20%, ele já não é confiável, ele não significa nada. Ele não Perfeito. significa nada. Então,
o primeiro da primeira mesmo, assim, etapa disso é essa base, essa organização do: "Espera aí, gente, o que que é o nosso CP? Tá, o nosso CP é isso. Tá bom, vamos falar de MQL agora. O que que é o nosso MQL? Ah, não é falar que MQL é o lead qualificado pelo marketing, mas o que que é o MQL aqui na nossa empresa? Perfeito. Ah, o MQL aqui na nossa empresa é o lead que já preencheu esse campo no CRM, esse campo no CRM, ele já fez essa atividade aqui, ele fez essa ação dentro do CRM. Tá todo mundo alinhado que é isso? Tá todo mundo alinhado que é isso. Agora sim a gente vai medir, sabe? Então, esse nível de alinhamento, bem didático mesmo, foi o primeiro passo. E isso já traz uma mudança no resultado baseado no alinhamento da premissa. Então, se é reunião, vamos olhar quantas reuniões tivemos, e isso Exato, já traz uma visibilidade de exato. incremento no número, né. Exato, porque entende que sem isso, qualquer outra coisa é falácia. Se eu falar que eu vou aumentar o número de reuniões, se eu falar que eu vou aumentar a taxa de conversão X, em cima de quê? Em cima de um número que ele é fake, ele não é um número real, a gente não tá olhando para a mesma coisa. A gente teve um momento que a gente teve que, a clássica, né, vendas e marketing, vendas reclamando da qualidade, marketing não. Tá bom, então a gente tá claro o que que é ICP? Sim. Todo deal que entrar no CRM, a gente vai categorizar ele, em 3: ou é ICP, ou é aceitável, ou é bad fit. Concordamos? Concordamos. Qual é o critério de cada um? No final da semana, a gente pegava um por um, marketing e vendas sentava numa reunião, manualmente olhava um por um se a classificação que vendas deu para o que é bad fit, o que é ICP e o que é aceitável, era a mesma que marketing estava entendendo. E a gente revisava manualmente, um por um. Até chegar no ponto de não precisar mais dessa reunião. Porque já o que vendas colocava ali manualmente já era a mesma coisa que marketing entendia, a gente automatizou. Porque se eu automatizo isso desde sempre, eu vou criar uma briga gigantesca. Porque o entendimento não era o mesmo. Uhum. Por mais que estivesse escrito lá no papel, não era o mesmo entendimento na prática. Talvez aí você já está dando uma dica, né, porque desde que eu comecei a trabalhar na minha vida, marketing e vendas têm um conflito. Sim. "Ah, eu gerei lead", o outro falou: "Mas não É gerou lead pré-histórica. qualificado", É pré-histórica. pré-histórica. Eu acho que esse papel e esse trabalho de fazer essa validação do entendimento igual nas 2 áreas, já é um Sim, grande passo para que você construa junto, mesmo porque as 2 áreas têm que estar voltada para a criação de resultado. O exatamente. objetivo tem que ser o mesmo, então as áreas não podem competir entre si Exato. internamente, né, então acho que isso teve um ganho também dentro do impacto no resultado, imagino. Exato. E uma das coisas para que isso funcionasse, porque, éramos áreas, separadas ainda, né, a gente não chegou a formalmente criar uma área de receita, mas a gente estava dentro de um pensamento ali de receita até pelo próprio CEO que estava ali, que era meu líder. Mas a gente tinha as mesmas metas. Então o marketing não tinha meta de MQL. Tinha Marketing tinha resultado. meta de SQL e de pipeline, e eu, enquanto líder, tinha meta de venda, de faturamento, de venda MRR. Perfeito. Então, Alavanca certa, incentivo correto, faz com que todo mundo trabalhe para o mesmo exato, lugar. exato, Muito legal. exato. E aí eu coloco aqui, né, você foi responsável por marketing e em algum momento você unificou marketing e receita, certo? Me corrija se eu estiver errada. E se foi, como é que foi essa trajetória para unificar essas Uhum. 2 frentes? Foi a partir das metas, objetivos? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Não eram áreas especificamente, né, não existia uma área de marketing, uma área de receita exatamente unificadas, mas o que aconteceu foi, quando eu cheguei com o desafio de: "Você vai assumir a área de marketing", ela já tinha um título de geração de demanda. Você precisa construir uma área de geração de demanda. A área estava desmontada, não tinha liderança, o time estava desmontado ali, basicamente. E até então, o time de marketing era um time institucional. Ele não era um time alinhado a negócio, era um time que trabalhava ali, de forma mais reativa, trabalhava ali com algumas demandas para o RH até, mas não era um time de marketing que trabalhava em função do negócio. Então, tinha uma mudança Cultural. gigantesca, estava totalmente apartado do comercial. Então, quando eu cheguei, lógico que isso, né, foi faseado, mas precisava mudar essa cultura, essa mentalidade e fazer marketing ser uma estrutura de negócio, e fazer marketing falar a linguagem de negócio, deixar de ser institucional, e virar estrutura de receita. Uma alavanca de Exato, crescimento. exato. E aí, gente, vocês estão se identificando com esse conteúdo? Parece que nem acontece nas empresas, né? É raro, mas acontece Mas sempre, né. acontece sempre.
Muito Sim, bacana. sim. E qual que é o principal mindset de uma profissional de growth? Eu vou colocar como growth, porque você tem inteligência de negócio, definição de CP, segmentação de base, provavelmente, toda a estrutura de inteligência junto, agregado a marketing para geração de receita. Qual que é o principal mindset de uma profissional de growth que ao chegar numa empresa consegue bater o olho e identificar quais são os gargalos ocultos que ninguém viu? Tá, eu vou ser um pouco polêmica, talvez, Estamos aqui agora, para isso. que eu acho que eu já sou bem polêmica, mas eu acredito que growth não é área, growth não é cargo, growth é método, metodologia, mentalidade ali na empresa. Eu não acredito em growth como um cargo ali propriamente. Inclusive eu acho que, por exemplo, eu estava trabalhando bem focada com a ABM, e dá para fazer growth com a ABM. "Ah, mas como assim?" Você está fazendo ABM, você vai testar hipóteses e rodar toda a metodologia de growth dentro de um canal ali de ABM. E aí, essa pessoa é de ABM ou de growth, sabe? Então não acredito, eu não vejo muito growth, sabe, nessa lacuna. Eu até entendi, né, o ponto de você trazer growth ali como crescimento, Sim. mas eu falo isso até porque o mercado acaba criando muitas distorções com a palavra growth, às vezes muita associação com performance, só com mídia. Então eu não gosto muito de usar growth, a não ser quando eu estou falando especificamente mesmo da mentalidade ou do crescimento mesmo, eu acabo chamando de receita, tá. Então Tá eu acabo bom, então a chamando gente padroniza, de vamos alinhar a receita, premissa. de revenue, de receita. Legal. Mas, então, quando eu acho que tem um ponto quando você chega numa empresa ou num projeto que você já tem uma vantagem que você não tá viciado. Quem tá ali tá viciado, por já estar ouvindo há muito tempo e falando as mesmas coisas ali há muito tempo, você acaba ficando com um olhar viciado, é o viés. Isso é normal, né, de acontecer. Quando você acaba de chegar, você ainda tá sem esse viés, você tem uma vantagem ali para enxergar algumas coisas que pode parecer óbvio, mas para quem tá ali há um tempo, não consegue enxergar. Mas antes de qualquer coisa, assim, o que eu faço e que me dá base, né, para enxergar outras coisas e que eu acho que os profissionais de marketing, me perdoem, mas eu acho que não fazem ainda, é falar com o cliente. Eu não acredito que marketing está falando com o cliente tanto quanto deveria. E eu tô falando de literalmente falar com o cliente, sabe, de, pegar o telefone, e como os incas, Como os incas como os faziam. incas, pegar o telefone, fazer pesquisa, pedir o contato dos melhores, dos piores clientes e fazer um in-laws, e ir no cliente presencialmente, fazer visita, ir na operação, ir na fábrica, não importa, né, o cliente, ir lá no cliente e ouvir. Porque, o in-laws mesmo, assim, né, esse método, assim, e contextualizando para quem está ouvindo, de fazer uma pesquisa estruturada com alguns clientes que você, né, ganhou ali um dia ou os que você perdeu, você tira muito insight. E esses insights, eles podem, gerar hipóteses para que aí sim você consiga destrinchar. Obviamente, quando você chega, tem 1 milhão de coisas que você pode entender ali, mas vai cair no ponto que eu falei dos dados. Dificilmente, nunca aconteceu comigo, de eu ter dados suficiente com qualidade e confiabilidade para eu conseguir já chegar, analisar os dados e tomar decisão. Seria lindo eu poder falar: "Então, a gente vai abrir aqui o bow tie, a gente vai olhar isso e vai". Gente, isso não é a realidade comum da maioria das empresas, de ter esse nível de dados. Então falar com o cliente, para mim, é É um game primordial. change É, ali. é. Você falou do Bowtie, que é uma para quem não sabe, gente, é uma metodologia aí da Win by Design super bacana, que está sendo bastante conversada e comentada aí com várias áreas, principalmente planejamento comercial, Heavy Ops, área de marketing, CS. Você usou essa metodologia quando você para alcançar esses resultados? Teve a unificação da jornada como um todo? Conta um pouquinho Muito. pra gente. Muito. Eu já consumia muito conteúdo, né, da Univar Design há bastante tempo, e eu tive quase que uma sorte, né, de ter um líder e um CEO que também já maratonava o Univar Design e tinha participado de um evento aqui, com o Iaco no Brasil, da última vez que ele veio. Então a gente já estava ali com a metodologia muito já enraizada. Então as nossas métricas, a nossa estruturação de funil, a metodologia que a gente seguia
pelo menos marketing e vendas, já era muito Winnie by Design. Eu fiz a certificação depois, mas eu já estava, inserida, sim, já estava ali utilizando, o que foi incrível para mim também, porque quando eu cheguei na certificação eu já tinha consumido muito conteúdo gratuito, né, que existia na própria plataforma, nas redes da Winnie by Design, mas eu também já tinha um pouco de prática, né, ali, de vivência, então quando eu cheguei na certificação e nas mentorias foi só foi a cola, assim. Mas total, assim, total, a utilização em si da metodologia e de unificar foi total. A gente não chegou a aplicar ali no funil, do lado direito, né, assim, não era uma coisa que já estava totalmente implantada pelo modelo da empresa, Uhum. mas vendas e marketing totalmente integrado nessa estrutura Winnie by Design. Na parte de Sim, aquisição. sim. Muito legal. É, eu estou ouvindo muitas empresas ainda trabalhando sem metodologia nenhuma. Vendas, vamos vender. É o famoso É, freestyle, né, é isso, assim, é isso. vamos vivendo no limite. E quando você coloca um framework, foi engraçado que a gente fez uma palestra aqui para os nossos vendedores, e aí a gente apresentou a metodologia, né? E aí eles falaram assim: Nossa, mas eu já faço isso, eu só não sabia que tinha um nome, esse framework. E aí, quando você tangibiliza isso num framework de trabalho, você ganha escala, Sim, acompanhamento, e aí, obviamente, os dados que você precisa captar para ter as informações que você precisa para alimentar o resto da estratégia. E sim. você sentiu que realmente isso fez bastante diferença para vocês lá. Sim, total. E você também não tá sozinho, né. Você consegue ter base de comparação, você consegue ter benchmark, você consegue falar com outras empresas, você consegue comparar. Quando você vai freestyle, assim, sozinho, né, Uhum. você tá ali nadando no oceano sozinho, e aí é salve-se quem puder. É. Quando você tem um método, você tem um apoio ali, né, você tem vamos dar as mãos, você tem um barco e vamos juntos ali, né, então também é sobre isso. Quando você está seguindo um método, aquilo já foi testado, aquilo já foi validado, aquilo, tá sendo testado e validado também ao longo do tempo por outras empresas, sabe. Então isso também te dá mais conforto do que você está fazendo, não é eu não estou criando isso aqui, eu não estou inventando que a gente vai seguir esse processo, porque eu acho que o processo é mais interessante assim. Não, alguém já criou isso, alguém já testou, já validou. Então, para mim isso faz muito mais sentido, até porque ciência a venda é ciência, né. Venda é ciência. Então, Não é só talento, não. É não venda é é ciência. exatamente. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, que obviamente elas em tech teremos que trazer Sim. tecnologia para nossa conversa. Acho que tudo isso tem como pano de fundo a tecnologia. Me conta um pouquinho da inteligência artificial no teu mundo. Você implantou alguma coisa com inteligência artificial? Você, como foi a adesão de clientes em relação a isso? Você trabalhava numa empresa que tinha uma plataforma preditiva em Uhum. relação a sentimento e contexto. Me conta um pouco como que é a tua relação com a inteligência artificial dentro da jornada de marketing e receita, no teu negócio. Perfeito. Bom, enquanto, marketing, né, do lado da empresa fornecedora, eu percebi que, todos os clientes eles estão, assim, com muita vontade, né, estão demandando muito por IA em todos Todos os os segmentos. segmentos, É. em todos eles. E aí eu vejo também que algumas empresas elas estão desesperadas para oferecer a IA, porque existe uma demanda, mas ainda um pouco perdidas, né, talvez, assim, porque vamos lá, a gente quer usar IA? Óbvio, a gente quer usar IA para ganhar produtividade, para ganhar tempo, para economizar dinheiro. Eu não quero usar IA só por usar, só para falar que eu tô usando. Então eu vejo que ainda existe um desafio, assim, nesse sentido, dos 2 lados, tá. Porque em muitos eventos que, eu vejo que existe uma dificuldade ainda de provar o ROI, de provar o valor, sabe. Então assim, ai, meu diretor pediu para trazer IA para a área, mas eu ainda não consegui provar o ROI para o financeiro. Então e aí você tem que pegar na mão do cliente. Se você realmente tem uma solução com IA, que é interessante, que você consegue realmente mostrar isso, você vai ter que pegar na mão desse cliente e ajudar ele a mostrar esse ROI, porque senão não vai ser sustentável, uma hora ele vai cortar. Então, isso é o que eu percebi, assim,
de movimento, sabe. Se você realmente tem um produto legal e você acredita, pega na mão do cliente e ensina ele a mostrar ali o ROI para o financeiro, porque vai vir uma cobrança absurda em relação a isso. Acho que esse é o principal desafio de todas as empresas. Todo mundo tem, Sim, assim, uma meta. Temos que trazer inteligência artificial, sim, aumentar a produtividade, precisamos melhorar nosso produto, por exemplo, precisamos trazer evolução e comprovação de ROI. Às vezes não consegue mesmo, né? sim. Se, aliás, se você que está ouvindo a gente tiver algum projeto que você já comprovou o ROI com a aplicação de uma inteligência artificial, escreve para a gente que eu quero te entrevistar, tá bom? Depois vocês entram em contato com a pessoa. Muito bom, muito bom. E do lado de liderança, né, de marketing, de receita de negócio, assim, tem o uso que a gente foi implementando ali, de ganhar, tempo na operação mesmo, para produção de texto, de arte, isso escalou absurdamente, então isso foi incrível. E eu acho que é onde o marketing mais está conseguindo, usar a IA, então se antes, a gente levava e gastava um dinheiro também, né, para poder produzir blog, white paper, enfim, né, e-books. Hoje, e-mail marketing, hoje é um tempo muito menor e e com um valor também menor. É claro que tem um desafio ainda da personalização, e da autenticidade ali, porque a gente ainda tá vendo muito conteúdo que não é tão legal, que a gente já identifica que é de IA, então as pessoas já estão criando essa resistência, né. "Ah, esse conteúdo é de IA, então não gostei, não vou ler". Então a gente precisa manter esse cuidado, mas acho que uma das coisas mais legais, assim, que, eu fiz com IA e junto com o time, foi dentro de campanhas de target account, conseguir ganhar escala nesse processo de listas de empresa, né, de segmentação. São coisas que a gente conseguia fazer antes sem IA, mas que levaria muito mais tempo. Então, por exemplo, se você vai, criar uma lista aí de target account, você precisa separar segmento. Quando você vai para essas bases de dados, as empresas não te dão segmento, elas te dão KNAI. Uhum. Então, o que que você tem que fazer? Fazer uma correlação, né, de KNAI com segmento. Só que qual KNAI com qual segmento? E são muitos KNAIs por segmento. Então isso era um trabalho manual, assim, super extenso. E aí a gente, no caso da Neoassist, né, onde eu estava recentemente, a gente tinha um critério de ICP, o principal, que não é uma informação pública. Era uma informação que eu só consigo realmente Captando. realmente captando ou falando com o lead. Então, como que eu fazia? Eu tinha uma conta para tentar estimar essa informação com base em outros dados públicos. E Caramba. aí a gente foi fazendo isso com uma inteligência, usando a IA, obviamente, e aí a gente conseguiu um resultado super legal, e que num tempo, assim, impossível se a gente não tivesse IA, impossível, humanamente impossível. Então, isso foi um dos cases mais legais e que eu realmente vejo que é o tipo de coisa que outros profissionais acho que consegue trazer muito facilmente, assim, para a realidade, porque basicamente a gente usou ali Claude conectado com Excel e a nossa própria inteligência. Porque não tem como a IA fazer isso, sem esse conhecimento que a gente tem, da nossa própria base, do que é o nosso ICP, do que a gente quer, do que a gente precisa, de histórico. Isso a IA não tem de contexto. Se eu não tiver isso tudo muito bem, estruturado e meu histórico, essa parte a IA não vai fazer. Você sabe que todas as mulheres que eu entrevistei aqui, as coisas que foram em comum para todo mundo foi: você sabe as perguntas de negócio que você quer responder? Porque se você não souber, não tem projeto com inteligência artificial que pare de pé. Exato. Então, primeiro defina os critérios, o que que você quer responder, qual é a dor, qual é o problema, qual que é o impacto que você quer gerar, para daí então você aplicar a inteligência artificial para que ela te dê um resultado bom, Exato, né, que você exato. consiga aplicar. E me fala uma coisa, como é como é que está sendo o processo de adoção nas experiências que você tem envolvendo as pessoas? Você acha que está mais rápido ou mais devagar do que deveria? Se as pessoas estão mudando já o comportamento de começar a aprender a usar essas tecnologias a favor. Você falou de um ganho de produtividade aí, de diminuição de tempo. Você entende que a maturidade das pessoas, em qualquer que seja os segmentos que você conhece, elas já estão adequadas ao momento que a gente vive em tecnologia? Sinceramente, Sinceramente, aqui não. é só sinceramente. Sinceramente, ai, perdão. Imagina. Sinceramente, não. Sinceramente, não. E eu tenho visto uma pressão também, para que as coisas aconteçam muito rápido.
tal qual a IA te responde. Então, por exemplo, você consegue dar um prompt pra IA e ela escrever um livro pra você hoje, que antes você levaria meses pra escrever, beleza. Só que algumas coisas, elas ainda continuam levando tempo, por exemplo, a confiança, né, no processo B2B, principalmente de venda complexa, existe um processo de confiança, né, de ganho de confiança para que a compra aconteça. Esse ganho de confiança, ele não foi acelerado com a IA. As pessoas não passaram a confiar mais rápido na empresa depois da IA. Nós, enquanto seres humanos, né, essa relação, ela não ficou mais rápida. Eu não te conheço hoje e amanhã eu já confio em você por causa da IA. Então, eu posso acelerar, atividades com a IA, mas essas relações a gente não acelera. E aí, tá existindo uma pressão, né, da velocidade que não tá considerando esse elemento. Então, eu tenho uma venda complexa que tem muitas etapas, sim, eu vou conseguir acelerar coisas como enviar uma proposta automatizada que antes eu gastava 2 dias para fazer, etcétera, sim, mas a confiança que eu preciso gerar desse cliente para ele comprar de mim, ela não foi acelerada. Nossa, que incrível isso que você está dizendo, porque são relações humanas. Exatamente, Vendas exatamente, B2B complexa, a pessoa precisa gerar confiança, entender que ela está exatamente. fazendo a decisão correta de comprar você como fornecedor, parceiro, seja o que for o teu mercado, para daí então tomar uma decisão. E aí, obviamente, a entrega pode ser escalada pela inteligência Exatamente, artificial, mas exatamente. nada Exato, substitui a relação exato. humana. Eu posso enviar 1000 propostas hoje, o tempo de maturação da confiança não mudou. E a gente está sofrendo uma pressão da Para aceleração que o pelo seu ciclo de resultado. vendas, já que agora você gasta meia hora para fazer uma proposta que antes você gastava 2 dias, então logo o ciclo de vendas que era 3 meses agora tem que ser um. Não vai, Não é assim. não é assim. E isso está acontecendo em todas as empresas que você conhece. Eu estou percebendo e Conversando. conversando e falando com várias pessoas e sentindo isso, sabe. É claro que isso é um exemplo, né, do contexto, mas ele é um exemplo que ilustra bem, como que essa cobrança não está sendo proporcional. Então quando você me pergunta da maturidade, pra mim ela não está acompanhando por isso, porque está faltando perceber isso, assim, não é tudo que vai funcionar nessa velocidade. Não é tudo mesmo. Eu queria entrar um pouquinho mais, até vou sair do script aqui nosso, um pouquinho mais um processo de estruturação, né. Eu também participo de alguns fóruns e a dor é a mesma para a área de vendas e marketing. Precisamos gerar receita, ter uma previsibilidade em relação ao nosso forecast, quanto que a gente vai fechar, quanto que não vai fechar. Mas ainda sinto uma definição dos indicadores de que vão ser considerados, essas variáveis que vão ser consideradas para que a gente tenha uma assertividade maior, ainda muito, como que eu vou dizer? Existem muitos indicadores para você levar em consideração para te dar uma previsibilidade mais assertiva de vendas. Taxa de conversão, ciclo de venda, o teu ticket médio, qual é o segmento da empresa, onde você está, tem várias. Uhum, E a gente nunca leva em consideração isso que você acabou de falar, o processo das pessoas, o tempo que as pessoas levam para fazer o conhecimento. Quando você tem uma equipe, quanto tempo de rampagem dentro da tua equipe de vendas, não sei se você tem essa informação, uhum. tá? Tô trazendo para cá, porque é uma dor que a gente está Sim, analisando aqui. sim. Eu contratei uma equipe nova, eu dei o treinamento, eu fiz o onboarding com ela. Em quanto tempo essa equipe vai estar performando? Vendas, Vendas. mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses para venda B2B complexa em tecnologia. Então, começa a ter alguma rampagem antes disso? Não. Muito difícil, muito difícil. Mesmo quando vem do mercado já, muito difícil, muito difícil. Ent Esse é o problema, essa é a dor né, da criação ali dos times de vendas de B2B. Quando você tem uma perda, né, no time, seja por qual motivo seja o motivo, seja. e aí normalmente o seu planejamento do ano não considera isso. E aí quando eu falo de 6 meses, a gente tá falando de meio ano. É isso aí. E aí se sai alguém do seu time, o seu planejamento já desmontou. Já desmontou, porque a Acabou, venda precisa de pessoas ainda. acabou, já desmontou. Então, normalmente, assim, quando possível, a ideia é tentar operar com excedente, tendo alguém a mais. Porque se você perder alguém, não, né, óbvio, se você perder o time inteiro, aí Aí começa aí, de novo. assim, de tem Replaneja, né. replaneje. Mas se você perder uma pessoa, você não tem
esse furo, porque tipicamente, né, em times B2B, venda complexa, a gente tá falando de times gigantescos. Então uma pessoa que você perde representa muito. Uhum. Então ter alguém a mais mesmo, sabe, ter um excedente, porque se você e não é nem só perder, né, pode ser uma licença, pode ser né, um Férias, afastamento, as próprias férias, exatamente. férias. Então o ideal é ter um excedente. Olha só, gente, a gente precisa fazer quem trabalha com planejamento de vendas, precisa estar antecipado 6 meses, mais ou menos, no No mínimo, mínimo, né, no mínimo. no mínimo. Olhar para a tendência de mercado, quais são taxas de juros, indicadores externos, o quanto isso afeta no poder de compra, na maturidade, nas tecnologias que estão sendo lançadas que podem ser seu concorrente, você às vezes nem tinha mapeado ele como concorrente. Você tem que ter uma equipe que você investe tempo e treinamento para ela estar Exato. pronta para rampar daqui 6 meses, então não é contratando hoje um vendedor que você vai ter o resultado dele no mês seguinte, muito pelo contrário. Olha quanta variável que precisa analisar para que a gente trabalhe de uma forma orquestrada, focando no resultado, né, de trás para frente. O quanto eu preciso ganhar e Sim, quando, e o que que eu preciso sim. fazer hoje para ter esse resultado lá na frente. Uma coisa que eu via muito também no planejamento, assim, e eu até já fiz isso no passado também, né, já cometi essa falha, é fazer o planejamento ali, mês a mês, e não considerar, o ciclo de uma etapa para outra. Então, por exemplo, no janeiro eu preciso fazer 100 MQLs, que vão virar ali 50 SQLs e, enfim, e ia passando, sal e etcétera. Só que o MQL para SQL, ele não é não vai virar dentro do mês, exatamente. Então, se você está pensando que a sua conversão de janeiro vai ser X%, aquele de janeiro você tem que contar ele lá em fevereiro. O seu SQL de janeiro é o que você fez em dezembro. Se em dezembro você não fez nada, você já pode pôr 0 no seu planejamento do ano, porque você não vai ter nenhum. É zero. Você já começou zerado. O seu de janeiro Começou é devendo. fevereiro. Exatamente. E não fazer linear, né, mês a mês. Tem esses Sim, gaps, né, que a gente precisa sim. considerar também. Gente, dá para fazer um podcast inteiro só para falar disso, mas nós vamos mudar um pouquinho de assunto, Exato. porque a área de vendas, ela parece monta a área de vendas aí, monta a área de marketing, vamos gerar receita, bota tudo, bota dinheiro que a máquina gira. Existe um processo de estruturação gigantesco Muito. que envolve processo, envolve análise de dados, envolve inteligência competitiva, envolve pessoas, envolve tecnologia. Perfeito. E hoje a gente tem, eu pelo menos entendo que tem um gap de profissionais completos para entender todo esse arcabouço que a gente precisa ter para essas áreas andarem de forma eficiente. Né, a gente tem pessoas muito boas em performance, depois pessoas muito boas em CRM, depois pessoas Sim, boas em sim. SDRs, Muitos especialistas, mas eu vejo especialistas. que cada vez menos vai ter espaço para esse tipo de profissional, assim, grandes empresas elas já não estão mais, buscando esses profissionais especialistas e abrindo cada vez mais para os generalistas. Estão indo Eh, para uma linha que tenho chama visto Heavy Ops. bem Heavy provável. Ops. Esse tema vai vir. Mas vamos falar de liderança feminina, e aí me conta um pouquinho como é que é essa audiência. É Mulheres em Growth que você faz Mulheres de parte? growth, mulheres de Mulheres growth. de Growth, conta pra Isso. gente esse projeto, o impacto que vocês esperam gerar com isso, como é que é a tua atuação, nesse projeto? Maravilha. Bom, Mulheres de Growth é uma comunidade de mulheres, nasceu de uma forma totalmente orgânica, de algumas mulheres que viam que, não viam outras mulheres nos eventos de growth, nos espaços ali ocupados por growth há uns 3 anos atrás. Então elas resolveram se reunir e começar a fomentar alguns eventos. Hoje a comunidade já tem quase 400 mulheres, todas líderes, de growth, então ali a gente tem mulheres de marketing, de produto, eh, de vendas também um pouco. E aí a gente tem uma comunidade, é uma comunidade gratuita, tá, então não é uma empresa com fins lucrativos. A gente tem alguns eventos online, alguns eventos presenciais, Eventos eh, educativos eventos de ou de tudo? networking, Tá. normalmente com algum talk, com algum convidado que fala sobre algum tema do mercado, de liderança. Essa semana a gente teve um com a Olivia Sensata, arroba Olivia Sensata, economista, eh, falando sobre finanças. Então são temas diversos, tanto do universo de growth quanto do universo de liderança.
e muito unidas ali com o propósito de trocar, de se ajudar mesmo, de fortalecer o ecossistema, com mulheres. E o que que você tem observado, assim, de mais transformador na forma como as mulheres estão liderando a estratégia de crescimento das empresas de tecnologia? Boa. Eu acho que tem um ponto interessante que é, o mercado ele foi construído, né, numa visão muito masculina, obviamente ali, e liderado, né, por homens. Então quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, foram liderar, elas replicavam isso, elas tentavam se masculinizar, né, ser como os homens. Então, qual que era a visão de liderança? A pessoa que sabia tudo, a pessoa que era uma visão muito masculina do que a gente entendia ali de liderança, sabe, a gente tentou muito reproduzir isso. E eu vejo que hoje, não, a gente tá conseguindo ser líder enquanto mulheres mesmo, e assim, fazer as perguntas certas, não necessariamente ter todas as respostas, né, e Uhum. que tá tudo bem isso, ter uma liderança que seja mais acolhedora e tá tudo bem também, eu não preciso ser ali, né, tão rígido, e ser respeitado assim mesmo. Enfim, sabe, eu acho que é ser líder sem espelhar esse modelo masculino e conseguir galgar ali nosso espaço, sabe. E essa troca entre mulheres é fundamental também para tirar esse estereótipo do que é certo e Totalmente, o que que é errado, né? totalmente. Porque a gente cai na síndrome de impostora o tempo inteiro, né, assim, pra mulher é muito mais Uhum. forte, acomete muito mais, mas quando a gente troca uma com as outras e a gente olha e fala assim: "Espera aí, não é só comigo", Se isso acaba identifica. fortalecendo muito, muito. Então fica o convite para quem quiser conhecer também, @mulheres de growth em todas as redes. Existe um processo seletivo, né, para entrada, para manter a gente tentar manter ali o grupo, fortalecido, com Ativo. pessoas que realmente estão engajadas, mas não tem nenhum custo. Muito legal, vamos participar. A Isa já tinha me contado, a Isa é uma amiga em comum nossa, tá gente, que está aqui nos assistindo hoje. Me fala mais uma coisinha, estereótipo, né, mercado de growth e dados ainda carregam um estereótipo masculino bastante grande por ser um Sim, perfil técnico, né, aqui mesmo a nossa empresa, o perfil técnico é bastante hoje ainda, feito por homens, estamos quebrando um pouquinho disso. Mas como foi para você cavar o seu espaço e se tornar uma referência numa área analítica? Mesmo o marketing sendo também uma área que sim. já tem bastante mulher há bastante tempo, mas você vem de uma área mais analítica, né? Você tá no marketing, você tá implantando projetos mais analíticos. Como foi para você cavar isso? E em empresas de tecnologia também, né, que E em tecnologia, majoritariamente exatamente. masculino. Inclusive eu trabalhei numa empresa que era um software de energia. E era todo mundo engenheiro eletricista ou TI e eu, né, basicamente. Mas, não foi difícil, não foi fácil. E acho que eu precisei usar disso, dessa quase masculinização, assim, sabe, tipo, pra em alguns momentos e para algumas pessoas até posso ter sido vista como agressiva, como ríspida. Eu tive que subir o tom, né, para poder Ser conseguir ouvida. lidar e ser ouvida. Exatamente. Eu Uhum. escuto muito de outras mulheres, sobre não ser ouvida, sobre ter, suas ideias, né, roubadas ali por outros homens, esse tipo de situação. O meu jeito de, né, lá atrás, sendo líder com 22 anos e conseguir ir trilhando o meu caminho, foi criar uma armadura e me impor. Não estou dizendo que esse jeito é o melhor, que ele é o certo, até porque foi muito doloroso e muito custoso. Eu gostaria que não tivesse tido que Passar fazer por isso, isso. né. Espero que outras pessoas não tenham, né, outras mulheres não tenham que passar por isso. Mas o que eu consegui, né, naquela época, o que eu consegui né, de pensar, né, eu consegui fazer ali para passar por isso foi, me blindar com uma armadura de vai passar por cima de mim, então eu vou passar por cima também. Então eu fui essa pessoa, que fui mesmo, assim, mais agressiva e subi o tom e fui vou fazer, foi o meu jeito, sabe, assim, e tive que me blindar. Então, Uhum. é quase que afastar mesmo a pessoa para ela: "Não, não vem brigar comigo, assim, você vai me ouvir sim, né, a força". Não foi legal de passar, não foi gostoso, né, de viver. Foi o que eu consegui fazer e hoje eu trabalho, né, e fomento para que o mercado, mude para que outras mulheres não precisem fazer isso. É isso que eu ia perguntar. A Karina de hoje continua com essa armadura, precisando fazer isso, ou já
demos uma melhorada em relação à maturidade no mercado, onde as mulheres estão começando a ter mais espaço, ter mais voz, ser mais ouvida? Melhorou? Melhorou, mas ainda é machista, o mercado ainda é Ah, machista. sim, isso sabemos. A gente não quer acabar com É, os homens, a gente quer construir é. pontes com homens, tá. Exatamente, Então, com se homens, certeza. se vocês estão vendo a gente quer trazer vocês para ajudar a construir. E cada vez mais os pontos de vista, tanto de mulheres, de homens, de todos os gêneros possíveis, traz muito mais inovação, já comprovado em pesquisas. Então, olhar por outros pontos de vista, olhar por outras perspectivas, traz muito mais inovação para as empresas. Então, a Exatamente, gente tem que construir exatamente. junto, Isso é né? comprovado, né, É, cientificamente, né, exatamente. o quanto pontos de vistas diferentes no grupo ali, ele ajuda a empresa a crescer, É. isso é um fato. Eu acho que o que mudou é que hoje eu, assim, prego sobre rivalidade feminina, assim, sabe, contra, né, a rivalidade feminina. Então, com outras mulheres eu tenho muito senso de irmandade, eu tento fazer com que mulheres, assim, eu ajudar o máximo que eu posso outras mulheres, seja na empresa ou não, seja em grupos, em comunidades, para fortalecer mesmo outras mulheres. Agora, se eu tiver que subir o tom com um homem que não deixa eu falar numa reunião, aí eu vou subir. Mas com outras mulheres, assim, jamais, assim, Acolhe. total, total. E acho que isso é tão importante. Olha que legal você está falando, né? Eu estou numa empresa de tecnologia, também muito masculina, e temos algumas mulheres, tem uma equipe mais de 100 pessoas dentro da área de comercial, e a gente teve algumas mulheres que quando eu cheguei aqui, mudou um pouco a perspectiva delas, tanto é que eu estou mentorando, são 5 meninas, 5 mulheres que estão ali, que viram talvez numa liderança feminina, o apoio para que elas continuassem crescendo sobre o ponto de vista feminino, como que é, quais são os caminhos, tal. Então, às vezes a gente não sabe o impacto que a gente causa na vida Sim, das pessoas, e quando você entende o que você virou a referência, você não é mais alguém que está buscando a sim, referência, você virou a referência, principalmente para mulheres, acho que isso é um propósito sim, muito bacana de total. mulheres líderes na cadeira de exposição que tiveram que passar pelo que você passou, pelo que eu Exatamente, passei, para construir esse caminho. Então a gente facilita e acelera a carreira dessas mulheres que estão aí exatamente, num processo, é muito legal. exatamente. Ai, adorei. Para fechar, vamos fazer mais uma aqui. Vamos. Qual que é o principal conselho que você daria para as mulheres que estão na base do marketing hoje e desejam alcançar uma cadeira de liderança executiva em uma empresa de tecnologia especificamente? Boa. Bom, acho que meu principal conselho é não estude só marketing, assim, eu tenho uma frase que é: "Marketing que não gera receita é só distração". Então, não estude só marketing. Tá estudando marketing? Legal, eu também, eu amo marketing. Mas vamos estudar receita, RevOps, vamos estudar vendas, vamos estudar produto, vamos estudar tecnologia, vamos estudar áreas adjacentes ali, porque, esse é o que eu falei ali, né, sobre o futuro, né, dessa área mais generalista, e porque as empresas elas vão buscar quem gera resultado, quem gera receita. Impacto, no final é tudo isso. Qual é o Exatamente. impacto que você está gerando com o teu trabalho? Exato. Então, o meu conselho é não foca ali só o marketing, o que você tá vendo na faculdade, talvez, né, da publicidade, só puramente ali. Se é mirando, né, um cargo de executivo numa empresa de tecnologia, estuda a receita, estuda áreas adjacentes, porque isso vai te deixar mais próxima de entender negócio, de entender impacto, de entender crescimento, e aí sim, ser uma profissional que vai ser desejada por essas empresas. Karina, esse conselho não é só para mulheres não, é para todo mundo. Muito, muito legal. Nós vamos ter que terminar por aqui, mas eu Ah, agradeço muito, foi um papo muito rico essa troca, acho que você tem visões de muito bacana aqui que contribuiu, bastante, espero que você que esteja ouvindo a gente também tenha gostado, e eu agradeço amei. mais uma Eu vez. amei, eu Que nem vi o bom, tempo passar, eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui. quase uma hora. Eu nem vi o tempo passar, eu adoro falar sobre esses assuntos, são meus preferidos. Juntamos todos os meus assuntos preferidos aqui, então eu poderia ficar aqui horas. Amei o convite, Obrigada a eh, você. posso vir outras vezes, pode ser sem câmera, sem problema. Adorei, adorei mesmo. Não, foi uma troca muito boa mesmo, vamos gravar o próximo que acho que tem bastante conteúdo aqui para a gente criar uma trilha de Cada informação. cada pergunta dessa daí dá pra virar
um podcast específico. Exatamente. Obrigada Adorei. mesmo, boa Obrigada a você. noite, que estamos de noite hoje aqui, mas a gente vai se falando, tá Boa bom? noite. Até Gente, obrigada, mais. até mais. Tchauzinho.